Nós precisamos ter o direito de individualmente ouvirmos de Deus, mas isso não significa rebelião, não significa fazer o que você quiser fazer com as Escrituras. Mas todo mundo que aparece com algo novo não precisa chegar tentando enfiar na garganta das outras pessoas. Precisamos primeiro ter certeza se é algo que Deus está falando comigo ou se é alguma coisa que Ele quer falar para todo mundo. Essa é uma das coisas que gera mais problemas com as pessoas nos dons do Espírito. Todo mundo que recebe uma palavra acha que precisa levantar e falar para toda a igreja. Na metade das vezes é para você. Vou te dizer, tira o pecado da sua vida. Você diz, tira o pecado. Ele diz, estou falando com você? Sim, coloque sua casa em ordem, diz o Senhor. É a sua casa que precisa ser colocada em ordem. Você precisa limpar o seu armário, precisa limpar a sua garagem. Tem muitos livros que provam que Deus quer que os seus filhos sejam extremamente, radicalmente abençoados nas finanças. E materialmente, assim como espiritualmente, socialmente e fisicamente. Estes, é claro, deveriam ser generosos aos necessitados, ofertar bastante na pregação do Evangelho, mas ao mesmo tempo eles deveriam se sentir livres para desfrutar as coisas boas da vida. Eu vou lhe dizer como Deus organizou para mim. Sobre o que nós deveríamos ter, o que nós não deveríamos ter, o certo ou o errado. E eu penso que muitas pessoas passam por isso. Elas acreditam que podem ser abençoadas. Quando são abençoadas, se sentem culpadas por serem abençoadas. Bem, eu nem sei se eu devia fazer isso. Bom, sabe, alguém me deu um anel que está no meu dedo e eu estou usando. Por que eu deveria esconder as bênçãos de Deus? Você disse que te deram isso? Sim, ele é tão grande que provavelmente o pessoal lá no fundo pode vê-lo. Vamos nessa, eu estou nessa há 25 anos, subindo e descendo a estrada com Jesus. Não me prive o direito de me vestir decentemente, de ter algumas joias bonitas. Se vamos ser embaixadores de Cristo, como podemos fazer alguém querer servir a Deus quando nós fazemos voto de pobreza e não temos nada? Eu não conheço muitas pessoas no mundo que querem embarcar nesse barco. Essa é uma das razões que Deus me faz vestir bem e tentar sempre estar na moda. Porque todo mundo precisa ver que você não precisa ser atarracado, triste, feio e chato para servir a Deus. Uhul! Alguns crentes podem assustar você só de olhar para eles. Os irmãos de José tinham inveja do manto especial que seu pai tinha dado para ele, mas ele o vestiu. Ele não o escondeu. Aleluia. Olha, você não sabe o que eu oferto. E você não estava por perto há 23 anos atrás, quando Deus me falou para tirar meu anel de casamento de 17 anos do meu dedo, que era a única posse que eu tinha que significava alguma coisa para mim, e dar a um pregador que vinha ministrar. Você não estava por perto quando eu parecia uma tola fazendo aquilo e tendo que ficar 3 anos sem usar anel de casamento esperando que Deus me desse um. Então muitas vezes julgamos as coisas sem sabermos nada a respeito. Vá para Mateus 19, 21. Quem é que acha que esse fim de semana vai ser bom? Eu estou com todos os motores acionados. O meu motorzinho do Espírito Santo está roncando aqui e eu estou assim. Yeah! Eu sinto o Espírito Santo. Deus organizou esse assunto para mim só de me fazer lembrar dos meus filhos. Quantos aqui têm filhos que têm, assim, uma necessidade ou têm uma vontade toda hora? E se eles forem bons filhos e te amarem, forem obedientes, quem aqui não consegue se conter para dar aquilo que eles querem? Por quê? Seria diferente com o nosso Pai Celestial?
Por que seria diferente com ele? Com certeza nós somos pais melhores. Jesus lhe respondeu: se você quiser ser perfeito, ou seja, ter maturidade espiritual que acompanha o caráter de sacrifício próprio, vai vendo o que tens e dá tudo para os pobres, e terás riquezas no céu. E venha e seja o meu discípulo. Eu poderia pegar isso e tomar isso ao pé da letra. Eu poderia dizer: olha aqui, se você for seguir a Jesus, não pode ter nenhum dinheiro. Eu não vou ensinar sobre isso essa noite. Eu só vou deixar isso aqui no ar um pouquinho. Eu estou dando uma oportunidade para alguém questionar. E agora eu vou realmente confundi-lo. Vá para Salmos 35, 27. Eu estou cansada de ver as pessoas fazendo isso com as outras. Bem, nós devemos entender que precisamos pregar todo o conselho da palavra de Deus. Parece que Jesus está falando a esse jovem rico que, se ele quiser ser um cristão, ele tem que abrir mão de tudo que ele tem. Esse jovem não estava querendo fazer isso. Na verdade, entendemos que a moral dessa história é: o dinheiro dele, obviamente, significava muito para ele, porque ele não quis obedecer a Deus. Eu meditei muito sobre isso hoje. Jesus lhe falou para abrir mão, mas ele nunca lhe falou que ele podia dar tudo de volta e até o dobro se ele renunciasse. Poderia ser apenas um teste. Eu sou testado o tempo todo. Muitas vezes Deus já me pediu para dar o meu último, o meu único, o meu tudo. Mas toda vez que eu fiz isso, eu acabei ficando melhor. Bem melhor do que antes. Eu creio que Jesus estava tentando fazer esse rapaz semear radicalmente e fazer uma declaração que Jesus era o primeiro em sua vida, não dinheiro. Eu creio que se ele tivesse feito isso, depois ele teria recebido mais do que ele tinha entregado. Você tem que conhecer o caráter de Deus para perceber isso, senão você apenas lê e tira uma lógica. E você pode dizer algo que não foi dito, mas quando você conhece o caráter de Deus, que ele é o El Shaddai, o Deus mais que suficiente, ele não é o El Baratinho, o Deus que quer que você não tenha nada, que quer que você tenha um monte de coisas velhas. Uma coisa eu sei: quando você prega para as pessoas serem abençoadas, sendo um abençoador e tendo coisas bonitas, isso as excita. Quando você prega sobre pobreza, você pode vê-las para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Eu me lembro de um dos pastores que nós tínhamos na igreja denominacional que frequentávamos. A cadeira dele era tão brilhante que ele podia ver sua imagem nela. Eles nem pagavam para ele um salário realmente decente. Ele nem estava fazendo um trabalho realmente bom, mas ele me escapou. Mas você me entende, não é? Não diz nada a respeito da congregação se ela não cuida bem de seus líderes. Você sabe, é assim, como se eu e o Dave, como patrões, não cuidássemos direito de nossos empregados. Alguns aqui estão entendendo, outros estão no horário do almoço. Salmos 35, 27. Davi parecia ter um bom relacionamento com o Senhor. Ele diz que aqueles que favorecem da minha justiça encontram prazer, gritam de alegria, fiquem contentes e digam continuamente: seja magnificado o Senhor, que sente prazer na prosperidade de seus servos. Bem, parece que Davi achava que podia ser próspero, e esse jovem rico aqui, Mateus, tinha que entregar tudo e tinha que fazer um voto de pobreza. Então, qual é o certo? Uma coisa, Deus provavelmente estava falando aquilo para ele naquele tempo de sua vida, mas pegar isso e fazer disso uma doutrina para todo o tempo, é isso que deixa as pessoas confusas. Você não pode pegar nada daqui e pregar antes que você dê uma olhada no que diz em 3 João 2. Amados, gostaria acima de todas as coisas que prosperassem. Da mesma forma que a tua alma prospera, o que ele está dizendo? Como vocês são espiritualmente maduros e podem suportar as coisas, eu quero que vocês tenham abundância de coisas, porque eu fiz uma aliança com Abraão de que abençoá-lo-ia e faria dele uma bênção. Como ser uma bênção sem nada?
estou entrando na outra mensagem. Às vezes as pessoas estão certas, mas elas só estão certas para si mesmas, para o lugar em que estão, naquele momento em particular. Amém? Me ouçam aqui, Deus me deu essa palavra, eu acho que isso é bom. Meu marido gosta de nuggets, ele vai gostar dessa. Uma verdade, quando é apresentada como única verdade, pode, na verdade, se tornar um engano. Uma verdade, quando é apresentada como uma única verdade. Em outras palavras, isso é verdadeiro. Mas deve ser analisado à luz de outras coisas que são verdadeiras. É verdade que Deus disse, uma pessoa deve seguir o seu chamado na vida, esquecer de tudo e seguir o chamado. Ele também diz, cuide de sua família. Então, estarei fazendo algo errado se não estiver perseguindo o chamado na minha vida, mas eu também estarei fazendo algo errado se, enquanto isso, eu arruinar o meu casamento e destruir os meus filhos. Quantas pessoas recebem um chamado para suas vidas e fazem exatamente isso e acabam trazendo vergonha para o nome de Jesus porque elas acabam se divorciando e com um monte de filhos que não sabem como viver para Deus? O que eles estão falando para todo mundo não está funcionando com eles porque eles estão lá fora pregando, mas não praticam. Alguns aqui estão sendo bons estudantes, você está aí só escrevendo. Vamos olhar alguns exemplos de extremos. Viver pelos sentimentos é um problema. Se vivemos pelos sentimentos, seremos destruídos. Pregamos sobre isso o tempo todo. Não viva por sentimentos, nós vivemos pela fé. E não pelo que vemos. Nós andamos pela fé e não pelo que sentimos. Esse é um outro extremo, viver pelos seus sentimentos. Agora, o outro extremo é negar a existência dos sentimentos. Agir como se você não os tivesse. Como se você não sentisse nada. Eu acho que alguns cristãos chegam ao ponto de pensar que eles não deveriam nem ter nenhum sentimento. Por exemplo, Deus me ensinou que para ser provado não significa que você é um pecador. Eu acho que muitas pessoas, quando elas se sentem tentadas, elas sentem que são horríveis. Bem, eu não poderia fazer isso, eu não poderia ter um problema assim. A Bíblia diz que a tentação virá. Ela não diz, ai daquele a quem ela vier, mas a Bíblia está dizendo, ai daqueles pelos quais ela há de se manifestar. Jesus disse aos seus discípulos, ore para que não caia em tentação. Ele não disse, ore para que não sejam tentados, ore para não caírem em tentação, ore para que não caiam em tentação quando vocês forem tentados. Isso me libertou. Quando eu era tentada a quebrar a cabeça de alguém, eu não me sentia culpado por isso, eu me sentia bem por não ter feito isso. Amém? O diabo nunca vai te ajudar a enxergar o quanto você já caminhou. Ele vai te irritar com tanto que ainda tem que ir pela frente. Então vamos. Ficar ofendido facilmente e ser sensível é errado. 1 Coríntios 13 diz, o amor não é fraco, o amor não fica ofendido facilmente. Então isso é errado. Algumas pessoas são tão fracas e ficam facilmente ofendidas, elas ficam fora de equilíbrio, elas se vestem com seus sentimentos e tudo o que acontece. Isso feriu meus sentimentos. Feriu meus sentimentos. Bem, supere isso. Feriu meus sentimentos. Feriu meus sentimentos. Sou uma pessoa sensível. Então comece a orar sobre isso, porque a Bíblia diz que não está certo. Tentar viver com alguém como se fosse um pesadelo. Eu já fui assim, sensível, sensível, sensível. Para cima e para baixo, totalmente emocional. Outra coisa que me ajudou muito foi quando Deus me mostrou que eu sempre vou ter sentimentos. Negar a existência deles não é da vontade de Deus. Nós sempre vamos ter sentimentos, mas temos que aprender a lidar com eles sem deixá-los nos controlar.
Entende? Você pode se levantar em uma hora pré-estabelecida e não sentir vontade de ir trabalhar, não sentir vontade de limpar a casa, nem de pagar as contas. Estou com vontade de ir fazer compras. Quero comer 3 barras de chocolate. Todos nós sabemos que se vivermos pelos nossos sentimentos, seremos destruídos. Os sentimentos são reais. E agir como se eles não existissem acaba gerando nas pessoas uma série de problemas psicológicos. Por causa de sentimentos profundamente reprimidos e que são reais, as emoções fazem parte do homem. Jesus disse que Ele restauraria as nossas almas, Ele vai trabalhar em nossas emoções, vai nos levar a um equilíbrio emocional, mas Ele não vai retirá-los. Não entender as emoções é uma das principais razões para as pessoas passarem por um tempo realmente trabalhoso no processo de perdão. Porque alguém os feriu. Elas oram, Deus, eu perdoo em nome de Jesus e são sinceras. Mas elas acham que não perdoaram, porque da próxima vez que vem aquela pessoa não sentem nenhuma diferença quanto a elas. Elas ainda têm esses sentimentos, elas sentem aquela coisa, sai de perto de mim. Então logo pensam, bem, eu não os perdoei. Eu não sei o que está errado comigo, Deus, eu quero perdoar. A sua parte consiste em tomar uma decisão de perdoar e permanecer firme orando por eles e sendo uma bênção na forma que Deus te guiar. Então Deus trará seus sentimentos na linha com a sua decisão. Então, ser sensível ou ofendido está errado, mas agir como se nada nos incomodasse ou agir duramente com o que as pessoas fazem ou dizem a nós também está errado. Eu fui tantas vezes ferida durante a minha infância e quando eu saí dela, eu tive uma atitude externada assim. Não foi o meu coração, mas eu estava assim, não preciso de você. Eu não me importo com o que você pensa. E você não está me incomodando. E por dentro eu estava morrendo. Eu estava ferindo o tempo todo. Nós temos um mundo cheio de pessoas que estão vivendo uma vida de fingimento hoje em dia. E elas fingem para todo mundo que nada as incomoda, quando na verdade elas estão completamente feridas por dentro. Eu realmente era muito insegura, mas eu agi assim como a senhora Durona. Glória a Deus. Você precisa estar em sintonia com o que está acontecendo dentro de você e ser verdadeiro. A Bíblia diz em Efésios 4 que nós devemos falar a verdade em amor. Devemos viver na verdade, amar a verdade, lidar com a verdade. Verdade é a única coisa que nos liberta. E nós precisamos ser verdadeiros com Deus primeiro e com os outros. Eu estou ajudando alguém esta noite? Você realmente não pode nem deve sair por aí dizendo para todo mundo o que sente. Eu não gosto muito quando as pessoas chegam a mim dizendo, bem, preciso que você me perdoe. Bem, o que você fez, já sei o que está vindo. Bem, eu odiei você por 10 anos. E toda vez que eu te encontrava, eu não conseguia ficar perto de você. Mas Deus me mostrou que eu estou errado. Você vai me perdoar? Agora descarregaram um problema e eu peguei. Eles receberam a libertação enquanto eu preciso de uma. Gostei do que minha filha disse algumas semanas atrás. E ela estava se sentindo mal com algumas coisas e ela disse, eu estou melhor agora. Eu acho que só precisava desabafar um pouco. Sabe, essa é uma verdade. É realmente verdade que, às vezes, o que precisamos é encontrar a pessoa certa e soltar um pouco de vapor. Mas você precisa reconhecer que, ok, agora eu vou cuidar dos negócios de Deus aqui.
Eu sei que isso tudo é tolo. Mas eu preciso tirar isso do meu peito. Às vezes você precisa confrontar alguém com alguma coisa, porque se continuarem se alimentando de você, pode causar uma grande bagunça na sua vida. Eu tive que fazer um mega confronto com alguém algumas semanas atrás. Quero dizer, algo sério, um grande confronto. E o nosso relacionamento melhorou uns 200%. Às vezes você precisa fazer isso para melhorar as coisas, você precisa falar sobre as coisas. Você não pode sair por aí com todas essas coisas amontoadas dentro de você, envenenando a sua vida. Você deve usar a sabedoria. Você não deve jogar tudo o que sente, todos os pensamentos que tem sobre todo mundo que aparece. Eu creio que é por isso que a Bíblia diz em Tiago 5, confesse as vossas faltas uns aos outros para que sejam curados, restaurados ao nível espiritual de mente e coração. Eu acredito que às vezes você precisa falar o que você faz para alguém que você pode confiar, e você pode ter uma liberação ao fazer isso. Esconder as coisas o mantém preso. Não negue suas necessidades emocionais. Nós temos um lado emocional que Deus nos deu, e não está errado ministrar para suas emoções ou para as emoções das outras pessoas. Às vezes Deus te fará dar alguma coisa para alguém que não precisa de nada. E você não está ministrando financeiramente para eles, porque eles nem sequer precisam do seu presente. Embora você tenha gasto dinheiro com isso, você está ministrando suas emoções. Compras ministram minhas emoções. Ou ministra. Eu não sei se posso explicar isso quando eu estou muito cansada e trabalhei duro. Eu nem preciso comprar nada para mim. Posso comprar um presente para alguém? Eu não sei se é uma maneira de tirar a minha...
das outras coisas. Ou eu disse ao Dave umas semanas atrás, eu tive um pesadelo de um dia. Eu disse, me leve ao shopping. Isto se torna um problema. Existem pessoas que se tornam realmente espirituais demais. Elas gastam tanto tempo em coisas espirituais que não cuidam das coisas em suas vidas, que elas precisam cuidar. Cuidar de suas casas, de suas famílias. Eu realmente quero te encorajar.
sâu. Vì giờ anh đã quen rồi, em đã quên rồi, dòng tin nhắn anh quên rồi, em đã quên rồi, mình chẳng còn gì nữa rồi, còn gì nữa đâu. Quên rồi, em quên rồi. Giờ chỉ còn là những vấn vương, đưa em mang cho anh bao lần tiền ở gần đường. Giờ chỉ là những cô đơn lang thang một chiều vắng, giờ chỉ là những cơn mưa say trong một chiều nắng. Nắng vàng nhẹ rơi trên đôi mắt em, nắng vàng nhẹ bay qua đôi mắt em, đôi gà mà im trong cơn gió hay qua. Nắng nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt em. Em đã dần quên rồi, quên rồi, em đã dần quên rồi. Ngày mình từng có đôi, từng quên rồi. Ta đã cùng đi qua bao cảm xúc, đi qua những cung bậc tình yêu. Ta chẳng thể giữ lấy nhau một phút, thế nhưng mà trên đời cướp một thu. Giờ đã có những thứ anh ấy cũng chẳng được mình, em chẳng còn giữ để lại sự duyên tình. Bây giờ chúng ta chỉ đơn làng, giờ em đi theo ai của mình bang. Giờ ta hứa một đời sẽ mãi ở bên, dấu trong đôi mắt em bây giờ là những giọt buồn rối ren. Và đã có những cố gắng anh đem vào sâu nơi trái tim.